Mas normalmente existe, né, nas grandes empresas, uma área que é responsável por olhar a cultura organizacional e propor treinamentos justamente para poder, né, como eu posso fazer a analogia, o remédio certo para a doença certa, aí melhorando. Você comentou, seria o RH, né, no caso, normalmente na plena maioria das empresas. Você acha que esse gap está um pouco na tua percepção, na tua leitura, um pouco em como estas pessoas deste departamento específico são treinadas, os KPIs dessas áreas, ou é uma coisa que já saiu de controle e não tem solução e depende só da gente mesmo, sendo bem egoísta, que eu adoro essa palavra aí. Varia muito. Depende muito, por exemplo, né, se a gente pega uma indústria de tecnologia, né, que todos nós trabalhamos aqui. O que acontece na indústria de tecnologia hoje? Falta talento. Por incrível que pareça, falta talento. Toda semana eu tenho algum amigo que trabalha em alguma empresa, alguma big tech, alguma agência, né? O Fernando está fazendo assim também está pedindo pessoas, pedindo qualificação, né? Desde tecnologia, passa por marketing digital também, então faltam pessoas. Então, nessas indústrias, o que acontece? Quando falta gente, aumenta a oferta. Tá faltando gente porque tem grande oferta de emprego. Então, essas empresas, elas não podem se dar ao luxo de não ter uma cultura que favoreça a pessoa a ficar. Não pode se dar ao luxo. Vamos pegar um Google, por exemplo, onde eu trabalhei 11 anos. Não dá. O Google não pode se dar ao luxo de ver pessoas saírem porque tem lá um líder que não dá feedback, que não sabe delegar, que não sabe priorizar, que está assediando moralmente. Eles não podem se dar ao luxo disso. Contratar é muito caro para eles e não tem profissional no mercado. Então, o que eles fazem? Eles trabalham uma cultura corporativa, eles trabalham toda a questão de treinamento e eles pegam o time de RH e eles multiplicam esse time. Então, dentro do time de RH, você vai ter learning, né, que é de aprendizado, vai ter a parte de investigation, vai ter a parte de apoio moral. Você pode ter ali 4, 5, 6 quebras de um time de RH numa empresa de tecnologia. Você pega indústrias, né, e principalmente num país como o nosso, que a gente tem, qual é o último número? 13 milhões de desempregados, em que a mão de obra tem grande oferta, essas empresas simplesmente fecham os olhos. Tem um monte de gente, então não preciso investir nisso. Está funcionando. Tá funcionando. Então, são muitos aspectos que causam isso. Mas, para mim, um dos principais se não tem dor para arrumar aquilo, a empresa não se movimenta. Então, se não está doendo, se não está perdendo gente, se é fácil recontratar porque tem um monte de gente fazendo fila no mercado para entrar lá, eles não vão arrumar aquilo. E aí, junte-se a isso o fato de não ter nenhum tipo de olhar externo para garantir que isso funcione. Quem fiscaliza a liderança hoje? Quem que fiscaliza se alguém está sofrendo algum assédio moral? Você até tem um advogado, poderia ir para alguma outra esfera, alguns isso sindicatos. Quando não passa um pano pro... Exato. É difícil de provar, tem que chamar alguém, aí vai chamar a pessoa fica com medo de perder o emprego. Então é muito difícil alguém atuar lá. Então, para mim, a maior causa nisso, Mário, é a oferta excessiva que a gente tem de mão de obra no mercado e algumas indústrias, percebendo isso, simplesmente não fazem o investimento que precisaria fazer. Você gera um ciclo aí de perverso. Maldades aí no mundo corporativo. Né? É perverso. Né? Eu já escutei histórias inacreditáveis de pessoas que são assediadas moralmente, né? O chefe que tranca a porta de uma agência, não vai embora enquanto não terminar. Tá brincando. 11 da noite. Isso não existe, não gente. Existe em todos os lugares. Eu recebi esses dias, isso achei absolutamente impressionante. Uma leitora me mandou um manual de conduta da empresa. Ela trabalha em empresa grande, manual de conduta. E nesse manual de conduta era proibido, tinha lá, né, coisas proibidas. Era proibido falar com pessoas com 2 níveis acima do céu. Então, vamos lá. Eu vou repetir para quem não entendeu. Então, imagina assim, tem gerente, head e diretor. Se eu sou um gerente, eu não posso falar com o diretor. É proibido. E tá lá, meios que não pode. Não pode mandar e-mail, não pode ligar, não pode mandar WhatsApp. Então, existem empresas que ainda fazem isso. Esse tipo de cultura. Eu, né, você... Separado. Não, acho que eu tô fora da... Porque o que eu faço é justamente o contrário. Eu incentivo. Você fala com esse. Você quer saber a ideia, vai na fonte. Mas existe, Caramba, né? O Fernando acabou de falar refeitório separado, né? Não, refeitório separado eu já vi. Tem. E eu já fiz o... Fui em cliente, tinha um elevador separado só para diretor. Numa das fábricas, na época, eu era novo, mancebinho, assim, eu era numa fábrica e o pessoal não sentava no refeitório com a peãozada. Então era assim, a galera do escritório, tudo ali socialzinho, né? A galera de uniforme ali, não sentava. Pô, eu peguei bandeja, eu tava naquele dia comendo sozinho, sentei do lado, pedi licença, meu. A galera do show de fábrica ficou olhando pra mim, assustado, assim. Tinha até não, era blue collar, adoro. Ficou olhando assim, esse cara, tipo assim, aqui não é teu lugar, cara.
Gerava essa... Quando muito uma empresa tem que trabalhar junto. O cara que tá no chão de fábrica, ele tem que confiar que o cara do escritório tá puxando ali, fazendo o trabalho dele para todo mundo e vice-versa. Então não tem, é inaceitável que ainda exista uma coisa dessa, mas eu sei que existe, é por isso que estamos aqui no Critiquei para criticar esses comportamentos.